Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa imagem muito forte, que vem de uma história bem conhecida, né? A parábola do grão de mostarda. Está lá em Mateus 13. E, olha, usando o texto bíblico e também algumas análises, a ideia aqui é entender melhor por que essa comparação tão pequena tem um significado, assim, tão grande. Exato. É uma história curta, mas com muitas camadas, né? Pois é. E a essência dela é basicamente esta: Jesus compara o reino dos céus com um grãozinho de mostarda. Ele diz que é a menor das sementes que alguém planta ali no campo, mas quando cresce, vira a maior planta da horta. Quase uma árvore mesmo. Isso, onde até os pássaros podem fazer ninho. E esse contraste, logo de cara, é impressionante, não acha? Muito! Uma semente, sei lá, de 2 milímetros, virando algo que pode chegar a 3 metros. É, e aí já tá a primeira grande sacada de Jesus, né? Ele pega uma coisa do dia a dia deles, da agricultura local, essa sementinha minúscula, para mostrar como o reino de Deus começa. De um jeito quase invisível, assim. Hum, Se a gente pensar no próprio ministério de Jesus. Começou de forma humilde, né? Poucos seguidores, gente ali da Galileia, sem muito status social, seguindo um carpinteiro que, bom, muitos rejeitavam. Como Isaías até já falava sobre servo sofredor, lembra? verdade. É como um recado, né? Tipo, não julgue só pelo começo, pela aparência. Exatamente. Mas a parábola não para só no crescimento, certo? Tem a parte dos pássaros, fazendo ninhos. O que essa imagem traz para a conversa? Essa imagem das aves, ela é chave, porque transforma a planta não só em algo grande, mas num refúgio. Um refúgio. Sim, simboliza acolhimento, um lugar seguro, sabe? E isso tem conexão com profecias bem antigas, lá de Ezequiel, por exemplo, que descreve uma árvore enorme onde todo tipo de ave se aninha, representando a restauração que o Messias traria, uma era de paz, Ah, entendi. que acolheria todo mundo, não só um grupo fechado, gentios, todos os povos. Então o reino é mostrado como inclusivo, sabe? E protetor. Então vai além do tamanho. É sobre a função mesmo, né? De abrigo, colhimento para todos. E parece que tem também uma ideia de persistência nessa planta. Ela era meio resistente? Sem dúvida. E isso é fascinante. Adiciona outra camada. Escritores da época, como o Plínio, o Velho, um romano, ele comentava que a mostarda era uma planta assim, meio difícil de controlar. Se a semente caísse no chão, ela brotava rápido e era bem complicado de arrancar depois. Nossa, que interessante. Essa característica natural dela, essa quase teimosia, né, vira um espelho perfeito para a dinâmica do evangelho, do reino. Quer dizer, que a força do reino não depende de um cenário ideal. Ela meio que ela se impõe, resiste. Exatamente isso. Pode ter oposição, podem tentar erradicar, como a gente viu na história da igreja primitiva, né, com as perseguições romanas, Uhum. mas ela tem uma força que vem de dentro, da própria semente, entende? Não é só sobre crescer, é sobre ficar e continuar ali, oferecendo abrigo, mesmo quando incomoda alguns. Nossa, isso muda a perspectiva. Não é um crescimento qualquer, frágil, é algo robusto, resiliente. Isso. Pensando nisso tudo, então, que lições mais práticas a gente pode tirar dessa parábola para o nosso dia a dia, hoje? Olha, acho que a primeira é bem direta. Não menosprezar os pequenos começos. Sabe, aquele gesto de bondade que parece pequeno, aquele projeto que está começando agora, aquela iniciativa de fé, tudo isso pode ter um potencial enorme, igual a semente. Faz sentido. E outra coisa é a paciência, né? O crescimento de verdade leva tempo. E muitas vezes acontece de um jeito discreto, quase. Quase sem a gente perceber no começo. Deus age nesse processo. E aquela ideia da planta como refúgio, isso não chama a gente para ser mais acolhedor também? Com certeza. Se o reino é esse lugar de abrigo, como Jesus fala em outras partes, tipo em João 15, da videira e os ramos, então nós somos chamados a fazer parte disso, a oferecer essa sombra, esse apoio, a lançar semente, sabe? Mesmo que pareça pequena. Exato. Mesmo que pareça pequena, confiando nesse poder que ela tem dentro dela. E no crescimento que, no fim das contas, vem de Deus. Então, para a gente amarrar aqui, a parábola do grão de mostarda ensina sobre o poder imenso que existe no que parece insignificante. Sobre a força da persistência, mesmo com obstáculos.
e sobre a beleza de um crescimento que gera acolhimento, refúgio para muitos. É uma mensagem de esperança e potencial, né? Isso mesmo. E talvez um pensamento final para a gente levar. Além da fé, como será que esse princípio do grão de mostarda, esse poder escondido no pequeno, a necessidade de ter visão, de persistir apesar do que parece no início, se aplica em outras áreas? Na nossa vida, nos nossos projetos, nos sonhos que a gente tem para causar um impacto bom e duradouro no mundo. Onde será que a gente está subestimando uma pequena semente hoje? Uma ótima reflexão. Se você gostou desse vídeo, digite amém nos comentários.